Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Cine Embaixo, o podcast da GeForce, a maior plataforma de assinatura eletrônica do país. Eu sou Guilherme Nelli, diretor de arte da GeForce, e hoje meu co-host é o Sérgio, analista de marketing da GeForce. Hoje, como nosso convidado da Ambipar, o Gabriel Estevam, ele está aqui para contar para a gente sobre negócios verdes, ESG e todo esse universo. Bom, boa tarde, Gabriel. Tudo bem com você? Como você Olá, está? tudo bem? Prazer estar aqui, satisfação enorme. Espero contribuir um pouco com esse tema. Maravilha. O Gabriel, cara, ele tem um currículo invejável, enorme, para se dizer o mínimo. Por favor, se apresenta, fala quem é você, por onde você passou. Sei que é muita coisa, mas por Que favor. isso. Bom, eu sou engenheiro ambiental de formação. Eu sou especialista em gestão de inovação e capacidade tecnológica. Minha história se dá basicamente. Eu fundei uma startup há pouco mais de 10 anos atrás, 11 anos mais ou menos, lá no Polo Industrial de Cubatão, né? Quem não conhece Cubatão é uma cidade bem emblemática, foi o primeiro polo industrial do mundo, do Brasil, na verdade, né? Foi a primeira cidade a se industrializar e ficou muito conhecida pela poluição, né? Foi taxada como cidade mais poluída do mundo. Depois nós recebemos um prêmio da ONU como cidade símbolo de recuperação ambiental. E aí eu fundei essa startup que criava tecnologias para reciclagem de resíduos, com foco, hoje a gente fala muito do ESG, né? Mas tecnologias de impacto social que sai desse modelo de consumo, né? Produção, consumo e descarte, para o modelo de economia circular, né? Que é aquela coisa cíclica da reutilização. Essa startup ela foi adquirida pelo Grupo Ambipar, que é uma multinacional brasileira, líder na área de gestão ambiental. A Ambipar está presente em 40 países, abriu capital na Bolsa, né? A gente esse ano abriu capital também na Bolsa de Nova York, é uma empresa que está com quase cerca de mais de 15 mil colaboradores. Então, e lá na Ambipar eu lidero a parte de pesquisa, de inovação, né, que desenvolve as tecnologias. Nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento, né, que a gente idealiza resíduos e produtos sempre com esse viés que eu disse. Então é basicamente isso. Acho que eu falei uma boa parte disso. Sim, sim. Bom, e sobre a Ambipar realmente, né? Você falou que ela está mais de 40 países, isso? Tá aí numa uma estrada legal, mas o que faz a Ambipar hoje, né? Aonde que ela está inserida? Quais são os tipos de serviço que vocês prestam? Conta um pouquinho mais sobre pra Perfeito. gente. Quando a gente fala o termo gestão ambiental é muito amplo, né? Mas o que seria basicamente isso, né? Ela é subdividida em duas verticais, a parte de emergências ambientais, desde um acidente rodoviário que teve, né? Derramou algum produto químico, sempre vai ver um caminhãozinho verde lá, nosso, até crises, né? Nos quatro modais, aéreo, ferroviário, marítimo e terrestre, e a outra vertical toda a parte de, quando a gente fala de meio ambiente, desde a certificação de crédito de carbono, que a gente escuta muito falar, é um tema muito recorrente, até mesmo o desenvolvimento de gestão de resíduos com foco na valorização, né? Então, desde de uma caneca, tratamento de água, a gente procura criar valor onde as pessoas não enxergam, né, nos resíduos, né? Então a gente tem vários segmentos de produção que faz a resina, faz a certificação, tem o software de gestão, enfim, é uma infinidade de coisas, mas poderia sintetizar dessa forma. Legal. Você falou agora de crédito de carbono, né? Muito, como você falou, muito se fala disso. Como que funciona esse modelo de negócio? Perfeito. É uma metodologia que ela, em síntese, ela prevê aquele conceito do poluidor pagador, né? Com essas questões de mudanças climáticas, esse aumento da temperatura, a ONU, por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
ela criou uma forma de compensar, principalmente países desenvolvidos, e criar linhas de fomentos em países subdesenvolvidos, para justamente criar um engajamento, uma remuneração e uma compensação disso. Então, todo o nosso processo produtivo aqui, né, a gente está consumindo energia elétrica, né, está tomando água, tudo isso gera emissões de carbono, né? E a partir da quantificação, por meio de métricas já bem consolidadas aí, a gente calcula todo o processo produtivo, até desde a emissão, deixar de emitir papéis, né, deixar a coisa mais digital, e a gente faz essa quantificação. Então, todo o processo produtivo ele tem que criar uma forma de compensar suas emissões atmosféricas. E por meio do crédito de carbono, às vezes ele tem um processo que não consegue mudar um pouco a sua matriz, ele compensa, né, de outra forma, seja em projetos de reflorestamento, seja projetos de matriz energética, de forma a criar esse incentivo. Nada mais é que um certificado digital, né? O que é o crédito de carbono? Ele equivale a 1 tonelada de emissão de carbono que seguiu um rito de um processo de compensação e mediante essa comprovação dessa deixar de emitir ou criar outras formas para a palavra da vez é descarbonizar, que toda a nossa cadeia é a base de carbono, né? A gente faz essa adicionalidade para criar isso. Foi ganhando tração, né? A gente vê muito as COPs, né? Que são esses encontros, né? Entre vários países. E ele começou em meados de 97, que foi lá em Kyoto, no Japão. Foi tendo mais tração na COP 21, que foi lá no Acordo de Paris, que aí 197 países fizeram as suas metas. Então, em linhas gerais, eles estipularam que o planeta não pode aumentar mais que 2 graus, né? E reduzir as suas emissões referentes a meados da década de 90, né? Então, temos essa ambição, temos essa metodologia de você investir em países que precisam, como o Brasil, a gente fala que aqui é a Arábia Saudita do mercado de carbono, né? Tem a maior biodiversidade do mundo. E aí, não me estendendo muito, é basicamente isso. É um pouco complicado, mas de tanto, né? Eu sempre falo, é o conceito do poluidor pagador. Se você tem um processo que você precisa de recursos, né? Você precisa precificar o quanto que você vai extrair do meio ambiente e de uma forma compensar, né? E aí criar esse engajamento. Não, é muito legal tudo isso que você falou, inclusive citando as COPs, né? E eu queria saber de você quando que de fato, assim, o mercado começou a olhar de fato para esse mercado mais verde, para essa questão de desmatamento, a questão de queimadas, a questão de reflorestamento, porque você falou da COP de 97, né? E que começou a pegar tração em 2021. Então, se a gente for olhar, talvez ainda esteja muito recente, assim. Então, como você vê que as empresas, o mercado, ele está se adaptando para ser algo mais verde? O Brasil, ele está no mercado voluntário, né? A gente não é obrigado a fazer, embora há algumas tramitações no Congresso, inclusive já foi votado, para tornar o Brasil um mercado regulado. Então, eu vejo que em outros países, como países europeus, é obrigatório, né? Tem a Nova Zelândia também, o Canadá. Esses países é muito forte isso. Então, a partir do Acordo de Paris, ele começou a ter mais tração e agora com essa retomada dessa agenda verde, o Brasil está liderando alguns movimentos, né, algumas proposituras que a gente se comprometeu, principalmente na questão da redução das queimadas, né, na devastação e no reflorestamento, porque a forma de reflorestar é uma das maneiras mais nobres de gerar créditos de carbono. Eu vejo que você fazendo o reflorestamento, você não vê só a questão do carbono que ele é sequestrado.
Ele vê a biodiversidade, ele vê a água, ele vê o ecossistema, ele vê tudo, né? Não é só assim, simplesmente você colocar uma placa de um fotovoltaica de geração, né? Então, eu acho que daqui para frente, se tudo, o Brasil vai ganhar uma propositura muito grande, né? As empresas listadas em bolsas, a grande parte delas já fazem as suas compensações, mesmo o Brasil ser o mercado voluntário, né? Então, empresas que têm capital lá fora e têm operações no Brasil, você vê grandes marcas que já estão compensando. Lá na Ambipar, por exemplo, toda a nossa frota, toda a nossa pegada, que é o escopo 1, 2 e 3, a gente já começou a fazer. Então, eu creio que a segurança jurídica, que é para dar um pouco mais de estrutura para isso, já está avançando, né? Mas é um pouco tarde, né? A gente já escuta falando tanto tempo disso, né? Eu tô com mais de 35 anos, quando eu fazia engenharia ambiental, mais de 12 anos atrás, a gente já escutava. Mas agora é o momento, né? Não tem mais como questionar mudanças climáticas, olha o calor que nós estamos passando agora em São Paulo. Então, não tenho que se negar muito, né? É muito calor aqui no Rio Grande do Sul fazendo tempestade, e aí parece que amanhã já vai chover. Então, essa inconsistência climática está mais evidente, né? Bom, e você falando das gerações aí, né? Você falando que você tem mais de 30 anos, desde a tua faculdade você vê pessoal falando sobre. Você acha que né, vou me colocar junto aqui. Você acha que a nossa geração, ela tá mais sensível a esse tipo de conteúdo, de atividade, por estar mais antenada nesse assunto, ou por sentir mais na pele essas mudanças? E se você vê essa real mudança, né? Porque eu acredito que, como você falou, né? Teve as COPs a partir da década de 90 que a gente foi começar a se preocupar com alguma coisa. Você acha que realmente já está muito tarde? Você acha que tem jeito ainda? Você acha que é com a nossa geração que a gente vai ter alguma mudança? Eu acredito e sonho com isso que a nossa geração vai ser o ponto de virada, né? Até porque nós, consumidores, antenados, conectados, a gente é o grande balizador das coisas, né? Você vê muitos jovens, muita popularização as pessoas investiram na bolsa, né? As redes sociais, as pessoas popularizando, né? Uma coisa mais acessível, né? As informações estão aí. Então, eu acho que as empresas que não têm uma propositura, não têm uma coerência, ela com o tempo ela vai ser questionada, né? Vai ser questionada seu modelo, né? Hoje em dia você vê as pessoas questionando, soltou um comentário na internet sobre alguma coisa cultural, sobre alguma coisa de gênero, sobre o que seja, as pessoas estão lá para questionar, né? Então eu acho que não vai ter espaço para isso, para nossa geração, e o mercado privado está fazendo a sua parte, e eu acho que tudo é questão da economia, né? Eu acho que o mercado privado vai ser puxante disso, não ficar colocando toda a responsabilidade na mão dos nossos gestores públicos, né? Então eu acredito e eu espero que seja, sim. Não, muito legal você falar sobre isso, porque também a gente quer saber um pouco dos projetos que rolam lá pela Ambipar, né? A gente sabe que você já capitaneou vários projetos aí, teve até um de reflorestamento lá na Amazônia. Então, conta pra gente mais um pouquinho quais são os projetos que estão rolando por agora, que a Ambipar tá fazendo, tanto na Amazônia aqui, né, no Brasil, quanto se tiver algum exemplo para dar fora do Brasil também. Perfeito. Eu gosto de citar um projeto bem recente, ele está dando uma repercussão, a gente ganhou muitos prêmios com ele, está representando o Brasil fora também. Agora, em novembro, a gente vai ser homenageado lá no Parlamento Britânico, né? Recebemos um prêmio agora na Alemanha e foram prêmios que nunca o Brasil tinha conquistado, né? Então, a gente leva o nosso país, leva a nossa marca, né? Nossa energia. E é um projeto que tem dado uma repercussão. A gente pega um exemplo que você estava falando, né? Sobre o que é, né? Economia circular, ESG. A gente tem clientes que sobra cápsulas de medicamentos que são colágeno, sabe aqueles fármacos?
Então, aquilo que você vê ali, eu gosto de mostrar o dedo assim, mas imagine uma cápsula, né, que ela é feita de gelatina e tudo mais, e o processo, a indústria farmacêutica, às vezes, ela está próxima da data de validade ou não atingiu um pigmento, que é tudo tem coloração, eles jogavam em aterros sanitários, né? E aí um produto nobre, porque ele não teve contato com o fármaco, ele é biodegradável, igual cai no nosso organismo, né? A gente assimila aquilo, solta o fármaco, e a gente fez uma pesquisa, fez uma análise e viu que ali tinha muitos nutrientes, né? Bons para a parte de nutrição vegetal. Aí a gente desenvolveu um equipamento que ele injeta uma semente de árvore nativa, tampa, então a gente faz a dispersão por drone. Ganhamos um projeto agora de reflorestamento da Serra do Mar, lá da tragédia de São Sebastião. Vai ser 200 hectares da Serra do Mar. Você vê que a Serra do Mar ficou toda assim descoberta com a vegetação, que teve muito deslizamento. E em técnicas convencionais que você vai lá com a muda, você não consegue acessar, né? Porque a serra é muito íngreme e não propicia você ir lá com a muda, você não consegue nem chegar lá. Então a gente desenvolveu drones, hoje a gente está com um drone enorme, maior que essa mesa aqui, a hélice é o tamanho do meu braço, que ele vai, pega a coordenada, você joga no software, ele lança as sementes, volta, né? E aí pega a imagem de alta resolução para fazer o comparativo. E aí você fomenta a economia circular, ou seja, eu não estou utilizando produto químico, né? A própria cápsula ela já nutre e preserva a semente contra sol, contra insetos, e ela funciona com 3 em 1. Esse projeto chama Biocápsulas Sustentáveis. Então, aí você consegue ver, exemplificar como que é o conceito de valorização de resíduos. Ou seja, peguei um resíduo, conectei em outro segmento, que não tem nada a ver com o segmento da indústria farmacêutica, não vai gerar nenhuma competição, e cria uma coisa nobre, uma coisa de impacto, que é o tão chamado que a gente procura, que é para atingir as ODS da ONU. Então, acho que esse é o mais recente, Sérgio, que a gente consegue exemplificar, e aí a gente está tentando levar para a Amazônia, né? Porque se a gente pensar os bilhões de árvores que nós precisamos reflorestar em áreas remotas, eu acho que o drone veio aí para isso. O drone já é muito usado na agricultura, né? Então, esse é um exemplo clássico. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Não sabia que tinha esse tipo de uso. Eu já vi para uso agrícola, né? Que passando pesticida e outros tipos de coisas, até rega e tudo mais, mas dispersão de sementes é a primeira vez. E a gente vê o quanto que é importante uma área como a tua dentro da Ambipar, né? Em qualquer empresa, né? A área de inovação, né? Que eu acho que é essencial dentro de cada empresa hoje que se diz startup ou que tem processos mais rápidos. E você, assim, como você vê o processo de inovação dentro das empresas com essa pegada mais sustentável, mais verde, dentro dessa agenda ESG? Você acha que hoje está mais em alta do que antes? Né? Muito provavelmente sim, mas como que você enxerga essa área hoje dentro das empresas? Eu acho que a sustentabilidade sempre esteve em alta, né? De uns anos para cá. A termologia só mudou um pouco, né? ESG. No entanto, é uma coisa que é uma questão de sobrevivência, né? Como eu já havia dito, mas é fundamental ter um departamento de inovação, porque às vezes as empresas elas querem inovar, né? Elas têm boas ideias, tudo mais, mas elas estão com a rotina do dia a dia ali, né? Fazendo aquela coisa que elas não têm tempo para isso. Então, você tem um departamento com um time multidisciplinar, pessoas dedicadas a inovar, isso acaba ficando facilitado, né? Vai ficando mais fácil, porque é um departamento que o papel é criar inovação, né? Então, é onde a gente faz as conexões, né? Onde surgem as startups, as incubadoras e as tecnologias, né? Então, eu vejo que as empresas é uma forma deles descentralizarem a inovação, ter contato com talentos, com recursos humanos e não necessariamente ficar tão amarrado a uma universidade, né? Porque às vezes eles fazem convênio, que é uma coisa
um pouco mais a parte de pesquisa básica, pesquisa avançada. Então é uma coisa mais simples. E para trazer essa garotada toda aí que tem boas ideias, né? Tem essa energia para trazer inovação. Eu acho que tem que ter, acho que toda empresa grande, média, pequena, tinha que ter um departamento com uma pessoa dedicada ou uma equipe dedicada com recursos para isso. Muito legal, Gabriel. E eu queria te perguntar também, em relação à questão de desmatamento, até falando de Amazônia, você falou desse projeto dos drones, né, que estavam querendo levar para a Amazônia, porque aqui na DeForSign a gente até brinca, né, que a gente fala que a gente não utiliza papel mesmo, então é algo bem interessante. Vocês também usam a nossa plataforma da DeForSign, o que é muito bom para a gente contar vocês como um cliente nosso. E queria saber de você, assim, essa questão do desmatamento mesmo, essa questão da diminuição do uso do papel. Você acha que isso é algo que é recorrente, já veio para ficar? Ou qual que é o processo nesse caminho? Qual a sua opinião sobre? Sim, não é só. Eu acho que o processo da digitalização, né, é uma coisa que está aí, né? A gente não tem mais recursos para você ter um espaço físico para armazenar aquilo, né? O papel, seja a questão do espaço que você tem que é tudo hoje é caro, né? A gente é uma empresa listada em bolsa, né? Então a gente tem que prestar conta de tudo. Então você imagina isso, meu, é surreal. Então é uma coisa que vai ser recorrente, veio para ficar, veio para facilitar. E não vejo só como uma questão da sustentabilidade, claro, né? Imagina eu entregar no meu relatório de sustentabilidade que eu não uso mais papel em alguns processos. É meta. Água, energia e resíduo e insumos é o básico. E ter o acesso, né, a essas tecnologias, ela vai no encontro do pilar do ESG, que é o social, ambiental e econômico, né? Você diminui os recursos, né? Tem a parte de sustentabilidade. Então, acho que cada vez mais, até pela questão de descentralizar e dar agilidade, a digitalização veio para isso. Eu estava até falando que hoje mesmo eu assinei um documento ligado à justiça, que foi tudo eletrônico, né? Então você vê a justiça já está buscando a digitalização, já está buscando um tempo, então isso vai trazer mais agilidade. Então eu vejo, assim, em linhas gerais, que não é só uma questão de custo e de questão ambiental, a facilidade, né? E tá aí. Nós já usamos há bastante tempo e estamos colocando em todas as operações e já estamos recolhendo os frutos disso, né? Eu consigo, numa calculadora, quantificar o quanto de carbono essa redução de papel poderia ter sido gerado de carbono, que a gente deixou de criar outros projetos para neutralização, então você minimiza isso na ponta, né? Acho que é muito satisfatório isso. Muito massa. Muito bom. E falando mais um pouquinho sobre a Ambipar, assim, bom, você é head de inovação lá, então o que você pode contar pra gente de novos projetos? Já falou de alguns que já tiveram, sobre esse drone que ainda está rolando, mas o que a gente pode esperar de mais inovação do mercado? Que, bom, a gente vê muita coisa acontecendo, né, mas o que mais que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, eu acho que uma tendência, quando a gente fala de resíduos, sustentabilidade, o setor privado, ele tá, assim, da porteira para dentro, eles são muito regulados, são muito bem organizados. Uma dificuldade que a gente tem visto já há bastante tempo é como que a gente coleta esses resíduos pós-consumo, né? Imagine você pegou, descartou uma embalagem, a gente tem uma dificuldade enorme, né? Porque quando a gente fala aquele assunto do poluidor pagador, a pessoa que traz um produto no mercado, ela tem uma responsabilidade sobre o resíduo. Então eles têm metas, seja por a logística reversa, que está muito evidente por alguns segmentos, como a bateria do carro, como o seu notebook, né, que você compra,
que eles já têm uns acordos setoriais firmados. Então, a gente enxergou esse problema já há alguns anos e a gente vem investindo muito em cooperativas de catadores para profissionalizar, porque a gente já está com o social aí, né? Dar dignidade, né? Desde profissionalizar, ajudar a conceber, porque essas pessoas estão aí na rua e estão pegando nossos resíduos, né? E eles fazem um trabalho extremamente nobre que se a gente fosse colocar toda a nossa energia, a gente não conseguiria. Então a gente viu isso como parceiro e até para a gente aumentar, porque eu preciso de resíduo, né? Quando eu pego um plástico e transformo numa garrafa novamente, beleza, mas quem que vai ficar pegando essa matéria-prima para nós? A tecnologia está aí. Então a gente começou a investir nas retorno machines. Então se você for em algumas regiões aqui, por exemplo, no metrô, você vê estações que você consegue jogar a sua garrafa de água, jogar a sua embalagem, ela já lê o código de barras e aí a gente adiciona um cashback. Então a pessoa pode trocar pelo ticket, né, redução do ticket do transporte, seja CPTM, você pode trocar por livraria, você pode trocar crédito telefônico, e aí você traz o engajamento. Sim. Porque imagina, olha, tô pegando aqui e virou uma febre, né? A gente tem desde aeroportos até shopping centers, e aí as pessoas vão jogando lá, vão lá, já trocam, faz um login, a senha, e aí isso gera um engajamento para a gente tentar aumentar isso. Esse retorno. Porque, senão isso vai para a água, vai para, enfim, vai para a fauna, e isso é o problema, né? Então, claro, é um movimento que começou há bastante tempo atrás, a gente ainda está prospectando muita coisa, mas já são quase 400 máquinas espalhadas no Brasil, gerando retorno financeiro, engajamento e empoderamento das pessoas. Eu acho que esse é um tópico que eu poderia deixar bem evidente aqui também. Maravilha. Você falou do social agora, né? Dos catadores, do pessoal que fica recolhendo esses insumos. Dentro da DeForSign, quando a gente criou o DeForSign Eco, né, a gente fez um guarda-chuva ali, né, com várias ações que a gente poderia botar em prática. Então a gente fez uma parceria com o IP, com o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Nosso parceiro também. Seu parceiro também. Tamo junto em todo lugar, parece. Você vê só, coincidência. A gente tem também uma parceria com a Girando Falcões. Sim. Que a gente tem uma parceria ali legal com eles também, na questão de contratos. Então, isso a gente não pensa só na parte ambiental, né? A parte ambiental ok, a gente está cuidando do jeito que a gente consegue, fazendo pequenas ações, ok, mas sem esquecer também da parte social, né? Porque, bom, você vai para uma comunidade ribeirinha na Amazônia, onde o IP está instalado muito frequentemente ali. Você vê aquela comunidade que precisa coletar recursos da floresta, né? Sei lá, derrubar uma árvore, coletar uma planta para fazer um insumo. E dentro desse empreendedorismo verde, eles fazem essas ações para tentar profissionalizar essas pessoas para que não precisem fazer uma derruba de árvores tão grande ou utilizar recursos já provenientes de outros lugares. Então, acho que a Ambipar também tem essa pegada, né, do sócio, porque se você pode cuidar da natureza o quanto for, né? Você pode cercar lá, botar muro em volta da floresta, mas ela, assim como ela não sobreviveria sozinha sem a gente também não consegue sobreviver sem ela, né? Então, acho que é muito legal essa parte do socioambiental para a gente cuidar da sociedade como um todo, né, Sérgio? E eu ia até te perguntar justamente sobre isso, sobre essa parte do social também, né? Eu acho que os dois andam muito juntos, igual o Guilherme falou, mas ia te perguntar necessariamente, assim, quais cases você poderia trazer em relação ao social e sustentável que eles casaram juntos, ou só uma questão bem mais social, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, pode falar pra gente também como seria não, né? Como foram esses projetos. Pode trazer uns cases de sucesso pra gente que a gente quer saber bastante como que foi. Perfeito. Além da cooperativa, quando e aí você falou, um parceiro muito, muito próximo a nós ali, né, o Instituto IP, quando ele faz o projeto de reflorestamento, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais, ele faz lá o reflorestamento, eles têm um projeto grande lá no Pontal do Parapanema,
que lá no estado de São Paulo, e lá você vê a degradação da Mata Atlântica, né? A gente tem uma pequena parcela, menos de 10%, que a gente precisa criar uma forma de reconstituir, reflorestar e até preservar a pequena parcela que ainda resta. Quando você. Eu falei lá no começo sobre o engajamento. A gente usa um termo lá quando a gente faz a certificação de crédito de carbono por meio da Biofílica, que é uma das empresas do Grupo Ambipar, que faz só a parte de certificação de crédito de carbono e comercialização. Você precisa usar o tal da adicionalidade. Por quê? O que é isso, a adicionalidade? É uma coisa que você precisa atingir o social, não só fazer um reflorestamento, e criar, por exemplo, eu faço um reflorestamento, mas eu crio uma escola. Eu crio um curso de capacitação que vai permitir que o processo o extrativismo dele seja ainda mais sustentável, né? Essa adicionalidade é uma premissa básica, né? Eu falei um exemplo, né? Para que a gente possa certificar o crédito de carbono. Porque não é só, preservou, criou lá, trouxe uma empresa de fora, colocou os drones lá, reflorestou, não. Né? Se a gente não fizer aquela comunidade ali ter esse engajamento, a gente não consegue atingir um dos critérios para a certificação junto à ONU para ter esses créditos de carbono. Então, a capacitação, a geração de renda é muito importante, né, do social. Você trazer o empreendedorismo, fomentar as cooperativas, ajudar. Às vezes eles precisam de uma assessoria jurídica, né? Às vezes as pessoas fazem um artesanato, querem criar uma conta, querem fazer alguma coisa. E isso é um pré-requisito. Isso que eu acho fantástico, né? Então você não viu só a questão ambiental. A questão ambiental está totalmente ligada à questão social, né? Quando você fala países desenvolvidos investir em países em desenvolvimento, é porque isso precisa tem um lastro sobre isso, né? Você quer trazer recurso da Europa, recurso dos Estados Unidos, tá lá, né? Somente Estados Unidos, produção, consumo, beleza, então vamos investir na parte social e validar para ter esses créditos de carbono. Então, esse case do IP, esse projeto do Pontal do Paranapanema, a gente já está vendo assim, porque é muito difícil você pegar, lá, se eu não me engano, são mais de 2.000 hectares, reflorestar. De onde vai vir essas mudas? Né? Então, você capacitar para criar núcleos locais. Né? Então, cria um viveiro aqui, injeta dinheiro aqui, cria uma cadeia. Quem que vai transportar? Quem que vai levar merenda para as pessoas de campo? Então, todo esse cuidado, esse projeto, por exemplo, ele tem, né? Então, eu acho que esse lastro, essa coerência, é uma coisa que eles olham com muito cuidado, até porque senão se acaba inviabilizando a sua certificação do seu crédito de carbono, né? Então, ele acaba sendo inviável. Porque eu falei, não adianta você ir lá, cercar, murar a floresta toda e deixar a população que necessita a parte disso. Não. Eu tive recentemente na Amazônia e assim, eu fui jovem embaixador num programa do PNUMA da ONU, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e eu servi na Amazônia, né? Foi bastante tempo. Meu inglês era bem ruim, sabe? E aí o pessoal foi para Alemanha, foi para a ONU, eu falei, vamos para a Amazônia, né? E aí eu tive o meu primeiro contato com os povos indígenas, né? E eu saí de lá impressionado. É claro que foi uma coisa mais emblemática, né? A gente tinha todo um script ali, né? Dessa vez eu fiquei lá 15 dias dormindo na rede, banheirinho lá no mato, foi assim, né? Passei muito mal. E aí o meu olhar mudou muito, sabe? Quando a gente vai para esses lugares, a gente aprende muito com eles. Eu fui para dar duas oficinas de produtos de limpeza, né? Que a Covid chegou lá, eles começaram a ter hábitos de higiene. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente leva para lá, né? Você tem que ter um olhar, porque às vezes o que é bom para nós não é bom para eles, né? Então a gente fica com aquele olhar de colonizador. Eu quero levar, o índio precisa disso, o índio precisa daquilo. Mas não é assim, né? A gente falava muito, a gente já
colocava à disposição para escutar, e a partir disso a gente entendeu o contexto social, né, que ali eles estão inseridos, né, e o que a gente podia ajudar, né. Então eles falaram muito em cursos de capacitação, eles querem muito esse negócio, né, eles veem celular, eles já sabem na internet. Então a gente conseguiu levar internet, alguns projetos que já tinham em andamento, para algumas comunidades mais satélites ali. Eu fiquei bem na fronteira, né? De divisa com a Venezuela, com a Colômbia, então fui no coração mesmo. Desce ali em São Gabriel da Cachoeira, mais 3 dias de barco. Rapaz. Nossa. Uma caminhada, né? É uma caminhadinha, né? E não tem nada lá, né? Porque Imagino. se dá algum probleminha, é 3 dias de barco para isso, 3 dias de barco daquilo, e aqueles barquinhos, né? Subindo o rio, né? Bem na fronteira ali. E aí a gente conseguiu uma doação agora para levar os notebooks, e aí com a internet eles vão conseguir, a gente vai conseguir aqui dar cursos de capacitação. Então eles querem assim, e a gente falava assim, mas aquilo não. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, e aí com essa sensibilidade, né? Porque todo mundo fala da Amazônia, todo mundo fala, e você conhece a Amazônia, sabe o que eles precisam, né? Às vezes eles não precisam daquilo, né? Você vai levar a internet para eles, mas qual que vai ser o impacto da internet, né? Então a gente tem que fomentar, né, essa questão da cultura deles, preservar a cultura, né? Eu fui em algumas comunidades que eles não tinham mais pajé, porque o pajé é meio que o médico, né, deles. Então ele chegava, tem remédio para verme, tem remédio para dor de cabeça, mas poxa, vocês estão no meio da mata, vocês conseguem extrair as coisas, e eles perderam essa cultura porque, né, foram vendo, né, muita imposição. A igreja, né, a igreja tem um papel social muito grande, muito importante, isso não é inegável, mas quando você acaba impondo a nossa religião para eles, gera um impacto. Então a cultura do pajé já não é mais presente, que é a pessoa que vai lá, extrai, faz um chá, tira uma coisa dali, aqui, e resolve o problema ali. Aí eles ficavam muito dependentes. Então eu acho que é uma coisa que, né, lembrando, porque viajei aqui na Amazônia, mas qual que é a conexão com a internet, com o social? Então é isso, eles querem ter capacitação, eles querem aprender, e eles têm né, eles querem submeter projetos, editais, né, ver o que está acontecendo. E você vê, agora a gente patrocinou um evento da ONU lá em Nova York, 2 semanas atrás. E aí tava o DJ Alok, né, tava o Luciano Huck, estavam as pessoas, as lideranças indígenas participaram desse evento. Em 2019 eu tive a oportunidade de participar do Sino da Amazônia como voluntário, e a gente ajudou as lideranças indígenas a terem uma audiência com o Papa Francisco. A gente colocou eles e o Papa Francisco assim, né? O Papa Francisco tem esse olhar, apesar saindo da parte da igreja, né? Ele é uma figura pública, né? Que as pessoas questionam ele como uma autoridade sobre isso, né? E quando a gente fala, tá matando índio, tá caminhando na Amazônia, ele quis escutar os povos indígenas, né? E aí a gente teve esse cuidado de levar, né, eles contarem, fazerem, trazer luz para as discussões e dar visibilidade para os problemas que acontecem ali, né? Então acho que de uma forma geral é isso, né? Social é importante, mas tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter um preparo, né? A gente vê, tem antropólogos, enfim, as pessoas que estudam em regiões como essa. Senão a gente chega lá e acaba impactando todo o ecossistema deles, né? Fala assim, em vez de ajudar, a gente quebra uma corrente que estava funcionando ali, né? Exatamente. Cara, muito legal, Gabriel, muito interessante essa parte toda da Amazônia que você trouxe pra gente, esse olhar que a gente precisa ter, né? Bom, para o pessoal saber mais sobre o seu trabalho e sobre a Ambipar também, como que eu faço? Entra no site, vê no Insta,
Pode contar um pouquinho pra gente como que a gente sabe mais sobre a Ambipar? Eu acho que a internet é um caminho mais fácil, né? Até os índios já estão vendo, né? Por que não? A gente tem o Instagram, ambipar.com, tem o meu. Eu sempre divulgo os vídeos de palestra, de eventos, de projetos no YouTube também, Gabriel Estevam Domingos. E eu acho que é uma forma das pessoas, né, terem acesso ao nosso centro de pesquisa. É um centro de pesquisa que é aberto, a gente recebe muitas visitas, estão aqui convidados para lá conhecerem, né? É o universo lá. A gente muito gosta de legal. visitar. A gente gosta de visitar. Nós somos clientes de vocês, né? Maravilha. Fazer uma visita de cliente. Por favor. Com certeza. Bom, quero agradecer o Gabriel, né, por aceitar o convite, vir aqui bater esse papo legal com a gente. Muito obrigado mesmo por trazer esse tanto de informação. Agradecer o Sérgio aí também pelo co-host. Opa. E agradecer o pessoal também. Gente, muito obrigado por assistir mais esse episódio do Assina Embaixo. Quando vocês assistirem os outros episódios nossos aqui no Instagram, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma. Bom, e fica aqui o meu convite para vocês nos seguirem nas redes sociais também. O link da Ambipar também vai estar na descrição aqui desse episódio, então fica à vontade para seguir todo mundo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.